Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Vamos lá, né? Boa noite, professor. Valeu, vamos lá iniciar essa sexta-feira aí, né? Uma sexta-feira um pouquinho tensa, porque amanhã tá tudo fechado novamente, né? Torcer para passar essa situação logo aí para a gente poder, né, tocar a vida aí. Mas vamos lá, vamos tentar seguir aí. Então, pessoal, a aula da semana de ontem, né, a gente falou um pouquinho sobre a parte de aerofotogrametria, né, para poder fazer os estudos de traçado de cidade, de estradas, né, então é o planejamento preliminar, né, aquela identificação. Então, primeiro eu tenho que verificar a questão da necessidade de ligação entre duas cidades, por exemplo, de algum trecho específico. E com isso a gente vai, através das técnicas de sensoriamento remoto, vai fazendo todos os levantamentos, né, para ter uma investigação e tentar traçar o melhor caminho ali, o melhor rota, através de todos aqueles processamentos. Então, vocês podem ver que exige, né, uma equipe de geoprocessamento que possa estar desenvolvendo todos esses mapas, com o objetivo da gente ter o melhor traçado possível. Então, é bem recomendável, né? Então, quando a gente está trabalhando com acessos mais distantes, sempre fazer esse tipo de análise para poder identificar o melhor caminho. Então, vai ser essa sobreposição de mapas, né, para poder ajustar. A gente sabe de casos, né? A grande parte das nossas rodovias elas não foram feitas dessa maneira, né? Depois eu vou colocar para vocês uma reportagem sobre o Rodoanel, onde tem algumas opções também, e essas opções aí são discutidas por grupos relacionados a meio ambiente também, rotas que têm um dano menor, né, para a criação dessas estradas. Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser discutido, com uma equipe, não pode ser apenas uma pessoa para tomar essa decisão, tem que verificar toda a questão econômica, verificar toda a questão de meio ambiente, né, geologia, então envolve todos os fatores. Então, por isso a importância, né, da disciplina que vocês fizeram de topografia 1 e 2, que são disciplinas base aí, né, que dão referência para as demais obras de engenharia, né? Tudo você precisa conhecer o solo, né, como é o relevo, e também conhecer o solo de acordo com a geologia também. Então, são parâmetros mínimos aí para vocês estarem podendo definir, né, a questão dos projetos e tudo mais. Então, ontem a gente mostrou um pouquinho do ArcGIS, tem alguns outros softwares também que podem estar fazendo esses processamentos. Desde fazer classificação de imagem, essas coisas, a gente pode utilizar até. A gente tem o Idris, que é um software também muito utilizado, tem alguns outros aí no mercado que fazem esse tipo de classificação, tá? Então, precisa ser um sistema de informação geográfica, obviamente, então o AutoCAD ele não vai conseguir resolver esse problema nesse sentido. Então, vou ter que trabalhar com dados vetoriais e raster, né, que são as ferramentas que eu mostrei para vocês ontem, os tipos, né, de camadas que a gente tem no trabalho, para poder casar isso aí e fazer uma álgebra de mapas com o objetivo de traçar o melhor caminho, tá? Então, etapa vencida, né, a gente falou da parte de fotogrametria. Agora, hoje, a gente vai falar um pouquinho das classificações das imagens, das estradas, de onde que veio, né, essa nomenclatura. O Brasil não inventou ela, vocês vão verificar que isso aí veio de um sistema norte-americano, para poder traçar toda essa classificação das estradas do nosso país, tá? Então, vou lá, vou compartilhar a nossa tela aqui agora. Deixa eu ver se foi. Acho que agora foi. Tá aparecendo para vocês aí, né? Confere. Está sim, professor. Obrigado, valeu. Então, pessoal, hoje a gente vai falar da nomenclatura e a classificação das nossas rodovias, tá? Então, as rodovias brasileiras, elas têm sistema de classificação que se baseiam em
Então, isso aí é padronizado, tá, pessoal? Então, a gente vai ter ali a localização geográfica, né, a nomenclatura, a gente vai ter o tipo de serviço oferecido, funcional, e a questão do volume de tráfego, que é a parte mais técnica ali, que a gente vai estar atuando também. Então, a nomenclatura, ela veio dessa seguinte definição, onde os dois primeiros nomes ali, eles vão estar relacionados a jurisprudência, né, da jurisdição, né, do nome, no caso aí BR de Brasil, a gente vai ter MG, SP, RJ, então relacionado aos estados também. Então, o primeiro nome, então, significa então que a BR, né, no caso aí rodovia, ela é federal, e depois a gente vem com 3 números, tá? O traço também, esse separador, ele é convencionado, aonde esses números aí, eles vão indicar de onde que ele está saindo e para onde ele está chegando essa rodovia, tá? Então, são padronizados, a gente vai ver os mapas aí mostrando, né, de onde que veio essas nomenclaturas, então, essa subdivisão. Então, sempre vai ter isso aí, vai ter 2 letras, né, e os 3 números aí para poder estar indicando a nomenclatura de uma rodovia. Então, o código da rodovia, né, então ela vai informar a questão da posição geográfica da rodovia, esses 2 últimos números, e o primeiro elemento, esse X aqui, ele vai definir a direção, de onde que ela está saindo, para onde que ela vai, para eu poder estar situando, né, qual que é a referência relacionada à primeira. Então, a gente fala aí que o primeiro, 0, está relacionado com as rodovias radiais, tá? O número 1 são as longitudinais, número 2, transversais, 3, diagonais e 4, as rodovias de ligação, tá? Vamos exemplificar isso melhor, então, mostrando um mapinha aqui. Então, as rodovias radiais, elas saem de Brasília, tá, pessoal? Exatamente por ser a capital, então definiram ali como a nossa referência das radiais. Então, a gente tem alguns exemplos, eu vou mostrar mais alguns exemplos aí para frente. A gente tem a questão das rodovias longitudinais, que são rodovias que os traçados envolvem da direção norte-sul, tá? A gente vai ter as transversais, que vai estar no sentido leste-oeste, e a gente vai ter as diagonais, que vão estar cruzando aí no sentido nordeste, sudeste, sudoeste, e por aí vai, fazendo todos esses traçados aqui. Vou dar alguns exemplos aqui na frente agora dessas rodovias existentes. Tá aí a radial, né, saindo de Brasília. A gente conhece bem aí a BR-040, né, que corta aqui a região metropolitana, né, vai para o Rio de Janeiro. Então, a referência nossa fica exatamente aqui em Brasília, tá? Aí a gente tem outro exemplo da 070 e a 020 aí cortando, né, o nordeste do país. Então, os algarismos restantes, tá, beleza, o 0 significa que está saindo de Brasília. De onde que vem o 20, o 40 e o 70? Ela está relacionada, pessoal, a numeração dessas rodovias, ela vai variar de 5 a 95, seguindo, né, uma razão numérica em sentido horário, tá? Então, a gente pega referência ao nosso norte, por isso que aqui está 20, aqui vai estar o 40 e aqui vai estar o 70. Então, há uma distribuição, né, dessa nomenclatura, quando eles colocaram aqui sendo 90, isso tudo aqui, no sentido horário. Então, o 20 aqui, o 40 e o 70. Então, são essas as nomenclaturas. A gente coloca como se a gente colocasse uma roda aqui, totalmente informando esses valores, identificável pelo azimuth, né, pela referência aonde que ia cair a minha rodovia. Então, a 040 exatamente por causa dessa relação com o norte, ela foi definida como esse 40 aí, tá ok? A gente tem aí a questão das longitudinais, que cortam norte a sul, né? A gente tem a mais conhecida, eu acho que de vocês também aí, deve ser a BR-101, né? Que cruza todo o litoral. E a numeração da BR-101, né? Que vai começar com o 1, obviamente, por causa de ser longitudinal. E o restante da numeração, pessoal, ela vai estar variando do extremo leste até do leste ao país até a capital e depois da capital até o oeste. Então, o crescimento dela é isso. Por isso que ela é o 01. Ela é exatamente a primeira rodovia aqui, tá?
que está, né, no caso mais extremo do Brasil aí, tá a leste, né? Então vai crescendo aqui. Eu tenho a 101, eu tenho a 153 que ela está passando aqui, por exemplo, próxima a Brasília. Então ela está lá relacionada com, né, próximo ao 50, que é próximo à capital federal. E a gente tem aqui como referência uma 754. Então essas são as classificações. Então primeiro eu vou ter o número 1, que está relacionando o norte a sul do país, e depois eu vou ter ali a questão dos dois últimos números relacionados ao quê? Se eu estou a leste indo para o oeste. Então aqui vai crescendo, né, de acordo com o que eu vou me afastando, né, de Greenwich, por exemplo, como referência. Então essa é a minha nomenclatura das estradas, das rodovias longitudinais, tá bom? Aí a gente tem agora as rodovias transversais, né, que elas são, vamos dizer assim, de certa forma, como se elas fossem horizontais aí. A numeração delas, então, é o 2, o primeiro número, o primeiro algarismo. A gente tem uma muito conhecida, que é a 262, que também vai estar cortando a nossa região metropolitana. E os dois números dela, os outros dois, está relacionado com a questão do norte-sul. Então a variação ela vai crescendo de acordo com que ela está indo para o sul. Então a gente tem a 230, tem a 262 que já está bem, né, vamos dizer assim, mais para o sul do que para o norte do país, né? Por isso que a gente está aqui mais no sudeste, no centro-oeste. E a gente tem a BR-290 que já está lá no Rio Grande do Sul. Então a classificação, quando a gente está falando de BRs aí relacionados às transversais, a gente vai ter o número 2 e os outros dois números crescendo aí do norte para sul, tá ok? Então essas são as rodovias transversais. E por fim, né, sem falar obviamente das locais, né, a gente está falando, né, estou tentando exemplificar mais essas a nível do Brasil como todo, né, nacional. Então a gente tem aí a questão das diagonais. As diagonais, pessoal, ela já tem uma classificação um pouquinho mais complexa por causa da referência dela. Ou ela vai estar saindo do meu noroeste, indo para o sudeste, né? Ou então saindo no nordeste, indo para o sudoeste. Então ela vai fazer, né, essa diagonal aqui no nosso país. Então as orientações dela, ela vai ser o número 3. Outra BR que está passando na nossa região é a 381, né, que a gente conhece bem. Então ela é uma rodovia diagonal, por isso que ela tem o número 3. E com relação à numeração dela, tá relacionada aqui exatamente que no nordeste do país até 50 em Brasília e 50 até o extremo sul, o extremo sudoeste. Então ela está crescendo da maneira que ela está vindo fazendo isso aqui, ó. Então por isso que eu tenho a BR-304 lá no extremo, lá no nordeste, né, lá no extremo, mais no extremo norte ali, e ela vai crescendo, por isso que eu tenho a BR-381 nessa diagonal, tem a BR-365, tendo esse crescimento nesse sentido aqui, como tendo esse crescimento nesse aqui, tá? Vai depender, obviamente, ou ela vai crescer daqui para cá, ou ela vai estar crescendo daqui para lá, tá bom, pessoal? Então essa é a forma de representar as rodovias diagonais. A gente vai ter o número 3 e os outros dois números relacionados aí nesse sentido ou nesse outro sentido de crescimento, tá? E quando a gente tem alguma superposição de rodovias, aqui acontece muito isso, né, pessoal? Há uma mistura aí quando chega no anel rodoviário ali, quando chega na Nossa Senhora do Carmo, a 040 emenda com a 356, aí fica aquela questão, qual que importa mais, qual que é a que vai dar o nome para a rodovia. Em alguns casos de superposição, então, de duas ou mais rodovias, usualmente é adotado o número da rodovia que tem maior importância, tá? Então, normalmente, o que tem o maior volume de tráfego é aquela que está tendo uma ligação maior, a outra ela vai ser um pouco inferior. Mas também existe outras formas de adotar, onde o pessoal pega o trecho de acordo com o menor número, o menor valor dele como referência, apenas por causa de lançar em sistema, né, na organização computadorizada. Então,
não é uma regra 100% garantida. Tem casos aí que eles vão pegar de maior importância, mas tem casos que eles estão utilizando a nomenclatura relacionada aí ao menor número, né, se for BR, o menor número posteriormente para poder lançar isso aí no sistema. Então, há essa sobreposição, obviamente, a gente tem aqui a sobreposição da 040 com a 356, bem claro, e alguns outros aí, né, pessoal, aqui na nossa região metropolitana que a gente está. E além disso, a gente ainda tem a nomenclatura que a gente pode dar em alguns estados. A gente chama 381 de Fernão Dias em alguns locais, alguns outros nomes que a gente dá, uns apelidos, vamos dizer assim, de certa forma. Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Tem o Douglas falando que acontece a superposição no anel, né, entre o bairro Califórnia e o acesso à Contagem, onde o anel andam juntas 381, 262 e 040. Realmente tem um local ali que a gente tem essa unificação, né? Todas as rodovias que cortam o estado estão passando ali. Exatamente, Douglas. Então, assim, aí tem essa questão de nomenclatura. Inclusive, até os municípios, eles têm uma certa confusão aqui. Eu já vi vários mapas de Nova Lima mesmo, informando pontos que era 356, pontos que era 040. Aí isso, dependendo, tem que consultar o DENIT ali para poder realmente confirmar qual que é a classificação. Mas, obviamente, eles costumam pegar um número menor ou a que tem maior fluxo, né? Então, teria que fazer toda essa análise e verificar qual que é a mais importante, que está recebendo maior número de veículos para poder classificar, tá? Então, até a questão de quem vai cuidar do que, ainda mais que a gente está tentando aí municipalizar o anel rodoviário, aí vai ficar totalmente diferente. Aí quem vai arcar com isso é o município, vai mudar até a questão da nomenclatura e tudo mais. Dando sequência aí também, pessoal, deixa eu voltar aqui para o PDF. Então, BH é uma boa referência com relação à superposição, porque, né, a gente estamos cruzando a rodovia aí que vai desde Brasília, Rio de Janeiro, Vitória. Então, as mais importantes aí estão passando aqui dentro, né, estão chegando no anel rodoviário como exemplo. A gente tem a questão de quilometragem. Eu não sei se vocês nunca chegaram, não sei se vocês já chegaram a verificar isso. Eu lembro que teve uma vez que eu viajei na 101 e eu achei muito estranho, que eu já tinha passado por 1 quilômetro, aí depois eu vi o quilômetro novamente repetindo. Então eu fiquei assim, como assim que o número, a quilometragem é a mesma? É porque, pessoal, a quilometragem das rodovias elas não é cumulativa quando muda de unidade de federação. Então eu posso ter o mesmo quilômetro em estados diferentes. Então tem que tomar certo cuidado que ele não é zerado e vai crescendo e depois ele chega no município, ele zera novamente e vai tendo um acréscimo dali para frente. Então há em alguns casos aí essa confusão quando a gente vai andando para identificar qual que é o quilômetro da rodovia que a gente está passando, né? Pode mudar de acordo com o estado da unidade da federação. E normalmente, né, a quilometragem ela começa a ser contada do zero ali e depende, por exemplo, se for a de Brasília, né, que está saindo de Brasília, vai começar lá em Brasília e o número vem crescendo a partir do momento que vai afastando de Brasília. Aí chega em Minas, ela zera e cresce novamente à medida que for chegando ali para o estado do Rio de Janeiro. E por aí vai, tá, pessoal? Essa é a forma de colocar a quilometragem na rodovia, essa convenção aí que foi utilizada, tá? Então a gente tem a questão de como é que é feita a quilometragem, de onde que inicia. Então, se for as radiais, ela inicia ali, o zero dela no anel rodoviário de Brasília em direção aos extremos. Então, igual eu falei com vocês, e tendo o quilômetro zero de cada estado no ponto da rodovia mais próxima à capital federal. Então, ele vai zerar quando ele chegar no outro estado. As rodovias longitudinais, o sentido de quilometragem vai do norte para o sul. E as únicas exceções desse caso aí são a 163 e 174, que tem o sentido de quilometragem do sul para o norte, né? Elas estão fora do padrão aí, a questão da quilometragem dela.
Os demais sempre vai ser do norte para sul, tá? A numeração, a quilometragem, ela vai aumentando de norte para sul. As transversais vai ser do leste para oeste, tá? As diagonais, a quilometragem vai estar iniciando no ponto mais ao norte da rodovia, indo em direção ao ponto mais ao sul. Como acontece aí nas BRs 307, 364, 392 e diversas aí. E nas rodovias de ligação, geralmente a contagem da quilometragem segue o ponto mais ao norte da rodovia até o ponto mais ao sul, tá? São as referências que são definidas. No caso de ligação entre duas rodovias federais, aí já pode mudar, porque aí a quilometragem começa na rodovia de maior importância. Então, se eu tenho a 262 e a 040, então, e eu tenho uma estrada passando no meio, eu vou ter que verificar, classificar qual das duas é a mais importante ali, e o zero ele vai começar de acordo com a minha classificação de importância. Então, é uma forma aí, essa é a forma padronizada de quilometragem das rodovias também. Como eu falei para vocês, a gente então tem a classificação das estradas, são esses, né, os nossos critérios, onde a gente tem a jurisdição, né, se é federal, se é municipal, se é estadual, a gente tem a parte técnica e a gente tem a parte funcional. Aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas classificações. Alguém queria falar alguma coisa, pessoal? Não sei se tem um áudio aí ligado. Tudo ok? Podemos dar sequência? Beleza. Só uma curiosidade, essa questão da quilometragem zerar na mudança de estado, então, toda vez que você vai falar, você é obrigado, então, a representar uma rodovia, uma estrada que corta vários estados, você tem que falar a quilometragem obrigatoriamente qual é o estado da federação, correto? Sim, exato. Você vai estar, por exemplo, nas BR-040, quilômetro 14 no estado de Minas Gerais. Ah, Porque beleza. senão você... Então, você vai se é do Rio, se é de Brasília ou se é daqui. Exatamente, você vai ter que informar porque o quilômetro ele vai se repetir. Bom, é uma norma que já veio, né, que é o sistema americano, isso aí já veio assim e ficou, né? Então é dessa forma mesmo. A gente tem que comunicar qual que é o quilômetro, além disso informar qual estado que eu tô, porque você pedir um socorro ali, dependendo da concessionária, você tem que avisar para eles, ó, tô em Minas, hein? Cuidado. É interessante, né? Oi. Só comentando uma coisa também, é que essa questão da quilometragem, em alguns casos, igual o caso da Fernão Dias, na quilometragem dela, ela sempre tem a marcação, se você está indo ou para o norte ou para o sul, dependendo do local que você está, porque, igual você falou, questão de concessionária, se você sofre um acidente ou precisa de algum socorro, eles precisam saber qual que é o ponto mais próximo para te socorrer. Tipo assim, igual no caso da Fernão Dias, que ela é uma rodovia duplicada, a numeração do quilômetro vale para os dois lados, tanto para norte quanto para sul. Então, você precisa ter essa identificação para que o socorro venha te ajudar no local. Perfeito, Douglas, muito bem colocado, exatamente para eles, além de saber qual quilômetro, qual faixa que a pessoa está, para poder prestar o socorro, porque senão imagina ela chegar do outro lado da rodovia, ela tem que fazer 2 quilômetros de retorno para poder ter um salvamento. Então, existe isso mesmo, nas placas a gente identifica inclusive essas informações. Valeu pelo acréscimo aí, Douglas, obrigado, viu? Então, né, pessoal? Então, essas classificações, elas são importantes. E na maioria das vezes, ninguém, tipo, isso aí é uma coisa, uma curiosidade na maioria das vezes, né? A gente só percebe quando vê isso na estrada mesmo. Uma vez eu estava viajando e realmente eu vi, mas eu já vi esse número, esse quilômetro aqui em algum outro momento. Eu estava andando na rodovia 101 ali, e aí depois eu parei para ver realmente, ele mudava a quilometragem de acordo com o estado. É muito interessante essa classificação aí. O pessoal que viaja bastante de moto, o pessoal que curte, eles costumam ter bastante essas rotas bem estabelecidas, eles estudam essa
bastante essa parte aí para poder entender e conseguir fazer os deslocamentos. E essa convenção nossa, ela veio dos Estados Unidos, né, onde tem todo, né, tem aqueles históricos, né, de rota e tudo mais. Então é uma forma deles se localizarem naquela época onde que não tinha tanta, não era tão fácil assim questão de mapa, questão de GPS e tudo mais. Essas rotas, esses números facilitavam para eles para verificar em qual parte, para onde que eles estavam indo e tudo mais. Então é interessante aí esse tipo de classificação. Aí, dando sequência, então, tá aqui o exemplo novamente, só para facilitar aqui como é que funcionaria: radial, longitudinal, transversal, diagonal e 4 a de ligação, tá? É o exemplo que a gente já falou novamente, só coloquei umas cores aqui para representar como é que seriam os cortes de cada um deles. Aí tá aqui, né, o exemplo para enfatizar ainda mais. Então, a radial vai ser de 10 a 90, igual eu falei para vocês, ela vai crescer de 10 em 10 metros, sendo estabelecido proporcionalmente ao azimuth aproximado do traçado da rodovia. A longitudinal, ela vai crescer de 1 a 99, né? E Brasília ali como 50 de intermediário. Transversal, 1 a 99, também a nossa referência como Brasília, só que a diferença é norte e sul. As diagonais a gente vai ter as diagonais pares e as diagonais ímpares. Então, a gente vai ter de 2 a 98, a gente vai ter 1 a 99. Vai depender aqui, uma de nordeste para o sudeste, a outra do noroeste para o sudeste. Então, essa numeração, ela vai conseguir, pela numeração, você consegue ter uma ideia, então, de onde você está saindo e para onde você está indo dentro do território brasileiro. Então, isso foi altamente verificado para a pessoa poder, pela numeração, ela conseguir entender. Por exemplo, olha só, aqui, se o número for par, a pessoa já imagina que ela está indo no nordeste para o sudeste. Se o número for ímpar, ela já sabe que está indo do norte para o sul. Então, são as referências aí, né, para a pessoa se mapear, se enxergar, né, em qual rodovia, para onde que ela está indo. E tem essa de ligação, que nem eu falei, que o número normalmente a numeração inferior a 50 para as rodovias situadas ao norte do paralelo que passa em Brasília. É a subdivisão lá, normalmente vai ser do norte para o sul, e Brasília sempre a gente usa como uma referência ali, o intermediário, tá, entre as estradas. Aí a gente entra para a parte de classificação técnica, né? A classificação técnica de uma rodovia é utilizada para o desenvolvimento do projeto das suas dimensões. Nesta classificação que se determina como a rodovia será projetada para atender a demanda, né, e as funções, né, que a destina. O sistema de classificação brasileiro, editado pelo extinto DNR, foi adaptado a partir das normas e projetos utilizados nos Estados Unidos. Então, normalmente a gente não criou muita coisa, a gente reaproveitou, né, adaptou para a situação brasileira as normas aí estabelecidas lá nos Estados Unidos. A classificação é feita com base em 2 parâmetros principais: volume de tráfego, né, a ser atendido pela rodovia, e o relevo da região atravessada. Então, tudo isso tem que ser verificado. Então, para criar uma rodovia, eu preciso saber da demanda dela. Então, normalmente, eu vou ter que fazer uma pesquisa, fazer uma verificação, quantas pessoas normalmente vão poder ir da cidade A para B, né? Qual que é a demanda disso? Então, aí, com isso, eu vou verificar. Uma pista simples atende, vou precisar dar uma pista dupla. Como é que é o relevo? O relevo é bom, o relevo é ruim, dependendo, vou colocar uma terceira faixa em algum ponto. Então, todos esses estudos, eles vão estar relacionados aí com a pesquisa, né? A gente tem que ter uma ideia da demanda, né, dessa nossa rodovia, da nossa estrada. Então, o volume do tráfego a ser atendido. A gente tem que verificar o número de veículos que passa pela seção, pelo trecho, em um dado intervalo de tempo, sendo a grandeza expressa, né, expressa a demanda que solicita a rodovia. Pode se referir ao conjunto de diferentes tipos de veículos, categoria em particular. Então, pode subdividir, verificar qual que é a demanda maior, se é para veículos de carga, se é para veículos de passeio, e por aí vai. E o relevo, verificar se o relevo é plano, ondulado, montanhoso, para estar traçando essas diretrizes, né, na hora de fazer uma criação de uma estrada. Então, o relevo, pela classificação internacional, né, o que seria o relevo plano? É a condição em que as distâncias de visibilidade
permitidas pela geometria da rodovia podem resultar em bastante longas, sem que para isso se incorra em maiores dificuldades construtivas ou custos mais elevados. Então você vai ter ali pouca movimentação de terra, você vai poder conseguir gerar maiores retas, né, maiores pontos de ultrapassagem e tudo mais. A gente vai ter o relevo ondulado, que é aquele que a declividade natural passa a exigir constantes cortes e aterros, então eu vou ter uma movimentação de terra de forma considerável, para poder colocar esse perfil da rodovia. Com inclinações mais acentuadas, né, oferecendo algumas restrições ao desenvolvimento normal dos alinhamentos horizontais e verticais. Lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre a área urbana também, como é que seria essas classificações, rampas e tudo mais, tá, pessoal? E eu tenho a questão do relevo montanhoso, que é quase a nossa região metropolitana toda, né? O que se caracteriza por mudanças abruptas, né, das elevações entre o terreno natural e a plataforma da rodovia, tanto longitudinal quanto transversalmente, demandando frequentes aterros e cortes nas encostas para conformar a geometria aí, né? Então, normalmente no relevo, né, montanhoso eu vou ter um custo muito mais elevado e também vou diminuir os pontos aí de ultrapassagem, então eu vou ter que ter outras soluções, né? Vou ter perda de visibilidade e tudo mais. Então, eu tenho que fazer essa classificação na hora de definir, né, um projeto de rodovia. O volume de tráfego. O volume de tráfego ele pode se referir ao conjunto de diferentes tipos ou categorias de veículos, subdividir eles em categorias, né? Podendo também ser expressos em unidades, dependendo dos intervalos de tempos fixados. Então, normalmente você colocava uma pessoa lá para poder fazer esse controle, fazer uma pesquisa, né, de fluxo ali de demanda para poder depois, né, verificar a necessidade de ampliação de alguma rodovia, alguma coisa do tipo. Para fins de classificação técnica de projetos rodoviários, considera-se o conjunto dos diferentes tipos de veículos, tratando-se de volume de tráfego misto. O intervalo de tempo mais utilizado para esse projeto geométrico a gente chama de dia e a hora, né? Então a gente vai ter aí veículos por dia ou veículos por hora. São, né, na fase de volume de calcular volume de tráfego, trabalhar com trânsito, né, a gente vai estar trabalhando com essas duas unidades aí, volumes, veículos por dia ou veículos por hora, para poder fazer o estudo ali daquela região. A velocidade diretriz também, que tem que ser avaliada na hora de fazer uma classificação de uma rodovia, onde a velocidade pode ser em função do relevo da classe de projeto, então o relevo vai influenciar inclusive na parte da velocidade diretriz, que é, né, a velocidade comum de uma determinada rodovia que eu estou criando. Ela é a maior velocidade com que o trecho da rodovia pode ser percorrido, com segurança, né, considerando apenas as limitações impostas pelas características da rodovia. E uma vez definida essa velocidade, ela passa a condicionar a fixação dos elementos geométricos e das características técnicas do projeto. Então, olha só, eu vou ver a velocidade de uma rodovia, ela vem antes até da concepção do projeto. Eu vou calcular, vou verificar qual que seria a classe daquela rodovia, vou verificar lá, essa rodovia pela topografia, pelo volume. Normalmente aí eu vou estar atendendo a 80 km por hora. Então, eu vou ter que fazer um projeto onde essa velocidade, né, seja lançada no sistema lá do projeto, nos cálculos, que vai atender os 80 km por hora, para poder estar elaborando esse projeto com essa qualidade, com essa segurança. Então, tem que verificar, eu preciso desse fluxo. A pessoa, dependendo do 80 km por hora, vai me dar um fluxo interessante, onde eu não vou ter trânsito naquela região, porque normalmente as rodovias, elas são de fluxo rápido. Então, a pessoa fica pouco tempo na rodovia, ela vai passar ali e vai embora. Diferente das locais. Então, essa avaliação, o fluxo, ele tem que ser corrente, inclusive para verificar se eu vou colocar muitas saídas, muitos acessos, aonde eu vou estar tendo um prejuízo, né, no fluxo dessa rodovia. Por isso que normalmente o DR, o DENIT, eles não autorizam, dependendo, a gente tem muitas rodovias aí e alguns condomínios, alguns loteamentos em volta. Eles não autorizam colocar uma rotatória, colocar, né, um trevo em cada um deles, exatamente por causa dessa questão. Senão o fluxo ele vai ser muito prejudicado.
Então, quando está chegando em área urbana, a tendência é o quê? Você vai ter 1 ou 2 trevos apenas, acesso, os demais vão ter que ser por alguma obra de arte. Tem até a norma para isso, a cada 2 quilômetros eu não posso ficar enchendo uma rodovia de acessos, senão eu vou matar o objetivo dela, que é para ter um fluxo, vamos dizer assim, de forma rápida, tá? Então, as classes de projeto, eu tenho a classe 0, ou a gente chama de especial, que é o melhor padrão técnico, com características mais exigentes, aonde vai ser de ordem administrativa, rodovias em pista dupla, com separação física entre as pistas, são as rodovias aí, né, umas autopistas aí, onde o fluxo ele vai render bastante aí. Interseções em níveis distintos, então onde tiver um acesso e tudo mais vai ser através de uma obra de arte, né, ou um viaduto, alguma, né, saída ali de forma que não prejudique o fluxo, né, com características de via expressa mesmo, tá? A gente já tem a classe 1, que é subdividida em 1A e 1B. Esse 1A ele corresponde ao projeto da rodovia em pista dupla, mas ele aceita, né, interseções do mesmo nível. Então, eu posso ter ali um retorno, posso ter um acesso, e controle, né? Ele vamos dizer assim, ele possui, ele não é igual ao 0, que é tipo quase sem nenhuma interseção. A 1 ele vai ser estudado, vai ser verificado de forma que vai ter alguns, né? Para poder a pista ainda continuar tendo um fluxo interessante. E a gente tem o classe 1B, que corresponde à pista simples, já é a pista simples, sendo indicada para os casos em que a demanda tender superior a 200 veículos por hora ou 1.400 veículos por dia. Então, eu preciso estudar a demanda da minha rodovia, né, para poder exatamente calcular qual vai ser a classe da minha rodovia. Eu não sei quantos veículos que vão poder estar passando por ali, então eu vou ter que ter uma estimativa, eu tenho que fazer todo um estudo, né, para poder projetar essa rodovia. Vai ser uma pista só, então vamos verificar aqui qual vai ser a quantidade de veículos vai estar passando por ela, tá? Então tem todo um planejamento na hora de executar um projeto de rodovia. Aí a gente já tem a classe 2, que já vai corresponder a 700 veículos por dia ou 1.400 veículos, 1.400 por hora, vai ser 700 por dia a 1.400 por dia, perdão. Também pista simples, tá? Aí a gente já tem a classe 3, que vai ter projeto também em pista simples, com demanda de 300 a 700, e a classe 4, né, que é o projeto mais simples, né, vamos dizer assim, onde tem pista simples e subdividida em 4A e 4B. A 4A é recomendada para os casos em que a demanda, na data de abertura da rodovia, situa-se em 50 a 200 veículos, e a 4 aí quando for inferior a 50. Então, a gente pode fazer uma classificação na hora de fazer uma ligação de uma rodovia aí. Aqui são só os termos técnicos que a gente vai ver durante o semestre aí, né, a questão das faixas e tudo mais. Acho que eu até cheguei a comentar numa aula da semana passada, aonde a gente tem, né, a faixa da rodovia. A gente pode ter aqui uma pista de rolamento, né, mas pode... aqui é uma pista simples, né? Se a gente tiver a pista dupla aqui, a gente já pode ter uma divisão, né, para evitar colisão frontal. E numa pista simples aqui a gente chama isso aqui, né, são os termos pista de rolamento, a gente tem o acostamento, a gente tem a drenagem e a gente tem o talude. Lembrando que o terreno ele era esse tracejado aqui no meu levantamento topográfico, e o meu projeto ele vai ficar desse jeito. Então, vou ter que fazer uma contenção em talude aqui em corte, uma contenção em aterro, vou ter aqui uma movimentação de terra, que eu vou estar cortando aqui, então eu consigo calcular o volume desse cara. Aqui vai ser um volume aqui relacionado a corte, que eu vou estar fazendo no meu terreno, e aqui eu vou estar fazendo um aterro. Então, tem toda a parte de compactação da rodovia, leito, subleito, a gente vai falar das camadas, né, para poder chegar... para a gente poder não ter um abatimento, né, da pavimentação que foi executada. Então tem toda uma forma, né, de compactar e deixar isso aqui, né, que o terreno não tenha nenhum tipo de deformação, além da inclinação dos taludes, tá? Então a classificação técnica tá aí um exemplo de uma seção transversal
de um trecho de rodovia, né? E nas próximas aulas a gente já vai avançar muito nessa parte de calcular, de chegar a valores aí de velocidade de rodovia, qualquer distância de visibilidade, FOIA, e por aí tudo vai, por aí vai. Aí a gente tem a classificação técnica, então, relacionados aos elementos geométricos, onde eu tenho, né, eu mostrei ali para vocês o eixo, a pista de rolamento, acostamento, a sarjeta relacionada à drenagem, plataforma, a saia do aterro, as rampas, né, até inclusive valeta de proteção de corte, offsets, né, que são esses afastamentos aí do eixo da rodovia e tudo mais. Além de outras características, a gente vai ver a questão de distância de visibilidade da parada, isso tudo ajuda, né, a classificação da nossa rodovia. Distância de visibilidade de ultrapassagem, então, se eu tiver uma rodovia para classificar ela, eu preciso ter uma distância de visibilidade para ter um fluxo considerável. Raio mínimo de curva horizontal também, a gente... até a definição de curva mais aberta ou curva mais fechada depende da classe da rodovia, onde eu preciso ter uma visibilidade, eu posso entrar na curva de uma vez e encontrar com o caminhão, então eu vou ter que suavizar essa curva, fazer com que ela seja menos forçada ali, para que a gente tenha uma visibilidade interessante. Então, tem todo esse estudo, superelevação, né, aquela inclinação onde eu deixo o veículo de forma mais estável, né, na rodovia, a questão de rampa máxima, rampa mínima, parâmetros da curva vertical, a largura da faixa de trânsito, largura de acostamento, gabarito, tá? Todas essas definições aqui depois a gente vai fazer item a item, né? E fazer esses desenhos, esses projetos aí, tá bom? Aí a classificação técnica, então, de tudo que eu falei ali, misturando, né, as informações. Eu estou pegando aqui as classes de projeto que a gente falou, e as características das pistas. E com isso dá para a gente já ter uma ideia de velocidade que a gente vai estar trabalhando. Olha só então, a classe 0 é aquele filé que eu falei para vocês no início, aquele melhor situação possível. É onde eu coloco aí velocidade na via aí de 120 km por hora. Quando a gente está na parte ondulado 100, né, e o veículo no montanhoso vai chegar a 80 km por hora. Então isso aqui são aquelas pistas, né, autopistas aí com velocidade, né, de fluxo bem interessante. Aí a gente já tem a questão da pista dupla ainda, mas na classe A aqui, onde eu vou ter velocidade máxima no plano de 100 km até 60, né? Então isso aqui vai começando a reduzir. Aí as velocidades elas vão diminuindo de acordo com todas aquelas características. Então essa tabela aqui já é a compilação de tudo que eu falei até aqui. Então, isso é compilado, então eu já verifico, preciso então criar uma rodovia com velocidade de projeto de 60 km por hora no plano, né? E ondulado ou montanhoso já vai ter velocidades aqui bem baixas. Então, com isso eu vou ter toda a classificação antes de fazer de elaborar um projeto, e vou fazer um projeto que atenda esse tipo de demanda. Eu vou fazer uma pista dupla, né? 3 faixas, para uma área onde eu tenho, né, talvez muito poucos veículos. Então, isso tudo é estudado anteriormente no anteprojeto ali. Além disso, né, o sistema, como que ele é chamado, então há os nomes, a gente chama de sistema arterial, as classes 0 até a 2, o coletor, que seria as classes 2 até a 4, e a gente tem o local, que seria a 3 e a 4 aí também. Tá? Então, são esses os nossos sistemas, onde a gente, em via urbana também, a gente tem essas nomenclaturas, vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é o código, então, manual do DR, como que ele classifica, então, esses sistemas, onde eu chamo que a rodovia é arterial, coletora, ou ela está relacionada com o local, exatamente com as classes que elas foram definidas. E as classes que elas foram definidas, elas indicam até a velocidade. Então, viram como é um ciclo, as informações no final ali, elas são todas unificadas, e com isso eu levo isso para o projeto. Beleza, já tenho concepção, já tenho um trajeto, né, que eu defini por aerofotogrametria, agora sim eu vou começar a projetar esse cara aí. Aí aqui tem alguns exemplos de classes e tudo mais, as captações. Então a gente tem aqui, por exemplo, a ligação, né, de uma rodovia, aí eu tenho o trânsito local,
vou ter aqui as coletoras, tudo para poder dimensionar todo o sistema de trânsito. Inclusive, né, existem softwares específicos para estar trabalhando com a parte de fluxo e tudo mais, inclusive para tentar simular melhorias nos trânsitos de área urbana. Alguém fez alguma coisa aí, deixa eu ver aqui. Douglas, professor, sobre o que havia comentado da indicação de direção de rodovias, esse é o quilômetro 0 da rodovia na divisa de Minas Gerais. Peraí que eu não... Ah, tá, você mandou a imagem aqui, né? Eu não consegui baixar ela não, deixa eu tentar ver aqui se eu consigo baixar ela, Douglas. Porque ela não ficou visível aqui para mim. Você está mandando uma imagem, né? Esse é o quilômetro 0 da rodovia, na divisa de Minas Gerais. São Paulo, já no estado de São Paulo. Estou tentando baixar a imagem que você mandou aqui. Ah, exatamente, aqui, ó. Todo mundo consegue baixar aí, né, pessoal? Tá aqui a parte São Paulo, BR-459, a informação aqui sul. O exemplo que o Douglas falou, exatamente para os socorristas, para quem for dar manutenção ali, identificar qual que é o sentido, né, aonde que a pessoa está, de qual ponto que a pessoa está fazendo chamando ali, fazendo o comunicado. Obrigado aí, Douglas, pela imagem aí, pela apresentação, tá? Perfeito aí essa sua anotação aí. Pessoal, voltando aqui na parte de classificação, já vamos para a parte funcional. Parte funcional, então, agora. Como que vai ficar, né? Aí a gente tem na parte funcional só essa separação, né? A correspondência entre os sistemas funcionais e as jurisdições. O que é do governo federal? Sistema arterial principal, então, né? Jurisdição federal normalmente vai ser, né, essas principais aí. A gente vai ter a jurisdição estadual, onde a gente vai ter arterial primário, arterial secundário, coletor primário, coletor secundário, são subdivisões da jurisdição de cada um dos órgãos da União. E a municipal, que, né, vai ser sempre o sistema local aí que vai estar fazendo essa ligação. Então, em resumo, o que seria sistema arterial lá, que a gente já chegou a falar algumas vezes, que está até classificado? São rodovias cuja função principal é propiciar mobilidade. Arterial é fluxo. Sistema coletor são rodovias que proporcionam um misto de funções de mobilidade de acesso. Então, ela coleta os veículos da local e manda para a arterial na maioria das vezes. Então, ela seria uma intermediária ali. E o sistema local que abrange, né, as rodovias cuja função principal é esse acesso, eu lançar esse sistema no coletor para poder estar chegando no arterial aí, se for necessário. Aqui está o exemplo, então, como que funcionariam os sistemas, onde o sistema arterial ele é direto, né? Então, dentro das cidades eu vou ter ali o sistema local e dentro do meu sistema arterial eu vou ter poucos acessos, não vou ter aquele tanto de trevo, aquele tanto de informação, por fluxo ele poder render aqui né, o máximo possível. E pela classificação, então, funcional, eu vou ter esse gráfico aqui onde eu represento. Se eu preciso ter quanto maior o acesso, quanto menos acesso eu tiver, maior vai ser a minha mobilidade. Então, é um gráfico representando essa situação. Quando eu preciso do sistema arterial, eu vou ter mobilidade e o meu acesso vai ser praticamente zerado. Então, eu estou aumentando a mobilidade e reduzindo o acesso. Por isso que eu falei para vocês, o coletor ele é um intermediário, ele vai ter meio acesso e meio mobilidade, ele vai conseguir captar as vias locais e lançar para que o arterial funcione. Então essas são as subdivisões aí da classificação, como que é a classificação funcional, onde eu tenho que aumentar a minha mobilidade, eu tenho que reduzir o acesso, né? E vice-versa. Então a gente também verifica que os quilômetros das rodovias arteriais, eles vão ser, vai ser tiro rápido, né? Onde a maioria das rodovias, elas vão fazer esse tiro rápido e depois jogar nas coletoras e locais aí, né? Para a pessoa se locomover. Então, na hora de eu verificar veículos por dia, ela vai ter uma quantidade grande, mas um tempo curto. Ela vai ficar, o pessoal normalmente vai passar por ela e vai embora.
não vai ficar parado igual o trânsito, por exemplo, de Belo Horizonte, cidade de Belo Horizonte toda, vamos dizer, o centro de Belo Horizonte, a região toda ali, quando se for classificada, como pode ser local, o fluxo, os veículos vão ficar todos ali de forma, trânsito todo parado. Aqui não, aqui tem que fluir. Então esse é o objetivo. Quando o anel rodoviário para, por exemplo, por isso que a cidade toda para, porque esse gráfico aqui ele vai inchar e com isso ele vai atrasar, travar todo o sistema, todo o trânsito da região metropolitana. Então, exatamente isso. Ele foi projetado para fluir. Se parar, realmente ele para as coletoras e para local próximo a ele. Então, a gente tem a classificação funcional das rodovias relacionadas à extensão das viagens. Viagens longas associadas a níveis crescentes de mobilidade e menor possibilidade de acesso. Então, viagem longa normalmente não tem que ficar parando. Demanda rodovias do sistema arterial que oferece grande mobilidade. A maioria das viagens curtas demanda de rodovia do sistema local, baixa mobilidade, com elevadas possibilidades de acesso. Aí é onde eu vou estar ligando aquele tanto de acesso, porque eu vou ter viagens curtas. O conceito de rendimento decrescente, as maiores quantidades desses fluxos ocorrem em uma parcela pequena de extensão da rede. É aquilo que eu falei para vocês, o fluxo rápido ele vai acontecer naquelas rodovias arteriais, então tem que estar funcionando o sistema para que as demais elas não entrem em colapso. Ao passo de que uma grande parte da extensão física da rede atende a fluxos muito pequenos. Então aqui está um exemplo da questão das funções básicas. Espera aí, perdão aqui, pessoal, que alguém está me ligando. Deixa eu colocar aqui no silencioso. Vou colocar aqui no silencioso aqui. Pronto. Então tem uma tabelinha, não vou entrar em detalhe nela como um todo, mas aí a gente tem a questão da questão das viagens, vou deixar disponível para vocês lá, que é uma forma de reclassificar aí também, mas a arterial principal, por exemplo, são viagens internacionais, internacionais e interregionais, então são extensão aí de rede, de serviço, velocidades altas e tudo mais. E a gente tem a local, que são viagens entre municípios, por exemplo, aí com velocidades baixas. Níveis de serviço, eu cheguei até a comentar com vocês isso na primeira aula, onde a gente tem a classificação também relacionada a esses níveis, que é o nível A, escoamento livre, acompanhada por baixos volumes e altas velocidades. A densidade do tráfego é baixa, exatamente com a velocidade controlada pelo motorista. Aí a gente também tem o fluxo B, que é a velocidade de operação a seres restringidas pelas condições de tráfego. Fluxo C, então está relacionado àquela tabela que eu apresentei para vocês. Então, assim, a gente vai reduzir, vai aumentando esse fluxo aqui, vai diminuindo a velocidade, vai diminuindo as faixas, vai dificultando as ultrapassagens, exatamente por causa da questão de quantidade de veículo, que está atendendo a certa região. Então, esse fluxo está relacionado com a largura, a classificação da rodovia e a quantidade de veículos. Então, quando eu estou indo para o local, a velocidade vai reduzir, o fluxo vai aumentar e assim sucessivamente. Nível D, então, próximo à zona de fluxo estável, com velocidade de operação toleráveis, afetados por condições de operação, cuja flutuações do volume e restrições podem causar quedas de velocidade de operação. É aí quando realmente eu vou estar chegando no nível instável, onde não tem realmente nem condições de ultrapassagem. E o F, eu acho que é o pior aqui, onde a gente descreve escoamento forçado, velocidades baixas, volume alto, abaixo da capacidade da via, então vai formar várias filas aí, e o fluxo pode reduzir a zero. Aí os elementos decompostos da geometria, elementos geométricos decompostos da minha rodovia, que a gente vai começar a falar na aula da semana que vem principalmente, onde eu tenho projeto em planta, que é esse dimensionamento desses elementos, em um plano horizontal. A primeira coisa eu vou pegar ele em 2D e vou fazer o desenho, a geometria, igual eu mostrei para vocês, através de aerofotogrametria, lembrando em consideração 3D, obviamente o trecho, mas primeiro eu vou fazer em 2D só o desenho, a largura ali,
para depois jogar isso no perfil e sair calculando e projetando isso aí. Então, definir a geometria dessa linha e depois eu vou traçar. Então, eu traço primeiro esse eixo horizontal no plano e depois que eu vou gerar os perfis. Então, essa ligação ela vai ser uma posterior à outra. Os elementos da seção transversal, então, com a caracterização da geometria, vem em segundo plano, né, verticais, perpendiculares ao eixo da rodovia. Então, é aquilo que eu falei, eu vou lançar o eixo horizontal, depois eu vou lançar as seções, né, e com isso eu vou verificar qual que vai ser o meu perfil, o meu grade aí de projeto. O anteprojeto, então, a gente fez isso tudo para chegar nesse anteprojeto, que é a fase da escolha do traçado, que é o objetivo principal, o levantamento e a análise dos dados da região necessária, a definição dos possíveis locais por onde a estrada possa passar, por aerofotogrametria, por exemplo. Nessa fase são detectados os principais obstáculos, né? Topografia, geologia, hidrologia e tudo mais. E também deve estabelecer a diretriz geral, uma reta que liga os pontos, escolhida geralmente aí em função desse planejamento. Aí eu vou deixar um exemplo para vocês, né, desenvolverem depois um exercício aí, onde um exercício onde, acho que questão até de concurso público, aí o DENIT define a nomenclatura das rodovias, coisa que vocês viram agora, pela sigla BR, que significa que é a rodovia federal, seguida pelos outros 3 algarismos. O primeiro indica a categoria da rodovia, de acordo com as definições estabelecidas no Plano Nacional de Viação. Os 2 outros algarismos definem a posição a partir da orientação geral da rodovia, então relativamente à capital federal e aos limites do país, aqui que a gente viu, norte, sul, leste, oeste. E as rodovias 381 e o 53 podem ser classificadas como. Aí tem a opção aí de A até E, para vocês pensarem aí com o material todo que foi passado hoje, para vocês poderem estar respondendo isso aí para a gente, tá? Vou deixar lá o slide, vou colocar ele para vocês hoje ainda no sistema. E os parâmetros, tá? A gente falou em rodovia. Vou trazer aqui um parâmetro de estado, tá, pessoal? Se for loteamento, vou criar um bairro novo na região metropolitana. A gente tem esses parâmetros dessa Lei 44646 de 2007, que é uma lei de parcelamento do solo. Os municípios eles podem ser mais restritivos, eles podem definir parâmetros aqui melhores, inclusive, tá, pessoal? Mas os municípios que não têm, né, essas diretrizes, elas normalmente eles seguem esse parâmetro aí da lei, do decreto estadual, tá? Aonde eu tenho a largura das vias, então eu quero criar um loteamento novo. Eu vou ter que ter todo um estudo e já planejar o estudo daquela área. Aqui vai ser um bairro, beleza, o bairro está afastado da cidade, ali está colado na cidade, mas e aí? Eu vou crescer para onde? Eu já tenho que pensar lá na frente, opa, essa aqui ela é um bairro, mas o crescimento da minha cidade pelo plano diretor está atrás desse bairro. Então, eu já tenho que pensar em vias nesse bairro que possam ser, por exemplo, arterial, que pode ser uma coletora. Então, eu tenho que estabelecer essas diretrizes na hora de fazer a aprovação do parcelamento. Como que funciona o loteamento, a aprovação do parcelamento do solo? Só para exemplificar. Tem uma gleba rural colada na cidade. Posso lotear? Primeiramente, não. Ela tem que ser, pela legislação municipal, ela tem que estar como expansão urbana. Então, ela tem que estar na faixa de expansão urbana, no plano diretor do município, tem que ter classificado que ela o município quer crescer para aquele lado. O município faz isso através de lei. Ele faz o polígono, gera o polígono de área de expansão urbana daquele município. Então, beleza, eu fui lá, cheguei na prefeitura e falei, minha gleba aqui, eu tô colado na cidade, tem uma via pública bem no pé da minha fazenda, aí tá como zona de expansão urbana? Tá. Opa, então eu posso solicitar umas diretrizes. Então, essas diretrizes de parcelamento é como se fosse um resumo de toda a legislação. Então, eu pego eu apresento para o município mapa de declividade, levantamento topográfico, levantamento de uso do solo, Mata Atlântica, curso d'água, e entrego isso para o município. Eu falo, meu terreno é assim, os documentos, né, registro,
certidões negativas, eu entrego isso para a prefeitura. A prefeitura vai olhar aqui e falar, beleza, você tem uma topografia X, assim, seu terreno tem alguns cursos d'água, e seu terreno está numa área onde eu posso ter lotes de 500 metros quadrados e que atrás do seu terreno existe também uma área de expansão urbana. Então, pode ter novos parcelamentos, uma nova cidade depois do seu terreno. Então, eu vou te dar uma diretriz. Eu vou falar para você que a sua largura, você vai ter que ter uma via de 30 metros, você vai, pelo menos uma que vai sair lá no final da sua fazenda para poder fazer a ligação viária de um outro bairro que venha surgir posteriormente. Então, tem que fazer essas diretrizes. Então, o município vai te dar algumas regras. Essas regras vão estar baseadas em plano diretor, uso e ocupação do solo e sistema viário. Então, o município já tem que ter isso estabelecido para poder dar essas diretrizes. Então, você vai ter que fazer, por exemplo, uma via que vá futuramente ligar todos os outros bairros, né, lá, a posterior à sua gleba. Então, isso tudo tem que ser pensado na hora de ter um planejamento. Não é simplesmente eu falar, estou criando um bairro aqui, vai ser tudo local. Mas e aí? E o resto? O município vai crescer de alguma forma, ele tem vetor de crescimento, para algum lugar ele tem que crescer. Então, isso tem que ser verificado. Então, esses novos parcelamentos, eles já tem que ter essa visão futura aí. E essa visão está relacionada o quê? Com esses parâmetros mínimos aí que o decreto estadual colocou. Então, eu vou ter que fazer um estudo. O município tem que ter uma classificação viária, dependendo da rua que chega na minha fazenda. Vai que é uma arterial secundária, por exemplo, ela tem 29 metros. Eu vou ter que talvez manter essa via porque ela vai estar ligando um outro bairro lá na frente. Então, o município vai ter o mapa de classificação viária dele e com isso eu vou fazer, né, com as diretrizes, eu vou fazer essa adaptação para as vias. Então, a gente tem aí estabelecido onde a largura mínima por faixa vai depender, então, da minha tipo de via. Então, aqui define bem, vou dar um zoom para melhorar para vocês a leitura, inclusive, aonde eu tenho arterial principal, são 4 faixas de 3,5 metros, e largura mínima aí de 2,5, tá? Com passeios do estacionamento, eu vou ter um estacionamento de cada lado aqui no caso, e a largura mínima ali do meu estacionamento de 2,5 metros, e os passeios de 5 metros. Então, olha só, é uma situação aqui onde eu vou ter, por exemplo, uma via muito de fluxo até considerável, e eu tenho que ter aqui estacionamento dos dois lados, por exemplo. Então, são vias de 34 metros, por exemplo. E eu vou reduzindo isso aí. Coletora principal, por exemplo, uma via de 20 metros, onde eu vou ter os estacionamentos e tudo mais. Tem local principal, 17 metros, e eu tenho ali, vamos dizer assim, a situação crítica, né, vamos dizer assim, onde eu tenho a local secundária, onde a minha via eu posso ter uma largura de 9 metros, onde eu vou ter apenas um estacionamento de um lado, vou ter passeios, né, com largura pequena, né, o mínimo de 1,5 metro, né, para poder classificar nesse 9 metros. Então, com muita restrição, eu vou ter uma via de 8 metros de largura, tá? Onde eu vou ter 2 faixas de 2,5. Isso é para novos parcelamentos, pessoal. Se a gente rodar né, BH ainda foi planejado, mas se a gente, assim, teoricamente foi, né, planejado. Se a gente for verificar a questão de outras cidades na região metropolitana, mal você vai achar vias de 8 metros, por exemplo, aí no centro da cidade, principalmente essas cidades aí com mais de 100 anos, centro histórico e tudo mais, tem vias ali de 5, 6, 7 metros no máximo. Então, isso aqui é para novos parcelamentos, para tentar evitar essa dificuldade de trânsito, né, que há 100 anos atrás essas vias não foram feitas para veículos, né, então tem essa situação também. E a de pedestre, a largura mínima aí de 5 metros, e uma ciclovia de 2 metros. Então, são os parâmetros para parcelamento do solo. Então, a gente chegou a comentar sobre os parâmetros para rodovias, esses aí são os parâmetros para novos bairros, tá bom? E para fechar, um exercício que eu vou estar passando para vocês, já está liberado lá no Moodle,
valendo 2 pontos, vocês vão fazer para mim um mapinha. A gente falou de rodovia federal, não cheguei ao momento algum a falar das MGs. Vocês vão fazer um exercício, coisa que vocês fazem rápido, acho que uns 15 minutos aí, até seria o prazo final da aula aí, quem já quiser iniciar, onde vocês vão pegar o mapa do estado de Minas Gerais e lançar algumas rodovias de acordo com as nomenclaturas que a gente falou aí durante a aula de hoje, tá? Então, vocês vão pegar as MGs, tá, pessoal? MG, não trabalhar com BR, eu quero todas as rodovias, algumas rodovias estaduais que atendem lá as 4 classes que a gente falou hoje, tá? Professor, como é que eu posso fazer isso? Fiquem à vontade, pessoal. Se alguém quiser pegar uma imagem do estado de Minas Gerais e jogar no Paint, fazer esse desenho lá no Paint, só representar onde que fica algumas estradas, tudo bem. Se alguém quiser fazer um desenho à mão, tirar foto e me encaminhar também fica à vontade. Se alguém quiser fazer alguma coisa, né, em algum outro software, totalmente livre. Eu quero que vocês simplesmente olhem, né, pesquisem e tentem verificar algumas rodovias aí estaduais, onde vocês até passam dia a dia, só para vocês terem essas características, tá? Então, exercício valendo 2 pontos, vocês postarem no Moodle até quinta-feira que vem. Combinados? Combinado. Dúvidas, pessoal, Beleza. com o conteúdo de hoje? André, Diga, Douglas. eu tenho só uma em questão a esse exercício. Caso, tipo assim, eu tenha uma estrada, um MG de ligação entre uma rodovia federal, eu posso só, tipo assim, colocar nas extremidades dessa rodovia só a indicação de qual rodovia que ela liga? Sim, pode indicar, sim. Para ficar mais completo, se quiser representar, está à disposição. Só falei isso, né? A questão de tomar um certo cuidado é porque senão a gente pega Belo Horizonte e sai jogando as BR todas saindo de BH. Então não é. O objetivo principal é as MGs. Não são todas, tá, pessoal? É 1 ou 2 de cada um daqueles que a gente discutiu, tá? Radial, 2 ou 3, apenas uma pesquisa que vocês vão verificar lá de cada uma delas, tá? E podem sim, se vocês quiserem fazer uma ligação, mostrar, essa aqui está saindo em tal lugar e tudo mais, podem ficar à vontade, tá? Mas o foco, obviamente, são essas rodovias estaduais aí, só para poder fechar o conteúdo, porque se eu ficar só falando e vocês não desenharem alguma coisa, eu acho que com esse desenho aí, com essa ilustração, vocês vão conseguir captar, porque vocês vão ter que pesquisar um pouquinho, vão ter que rever o que eu passei hoje na aula para poder fazer esse desenho. Então, é só para a gente poder estar praticando também, para a aula ficar um pouquinho mais dinâmica aí, tá bom? Beleza, Douglas? Combinado assim? Não, beleza, André, tranquilo. Aí, pessoal, então, assim, eu até reservei esse tempo, né, se alguém falar, professor, não vai dar tempo e tal, a gente está na correria, não. Vocês têm aí, né, um pouco mais de 20 minutos para poderem estar executando essa atividade. Eu acho que é até suficiente esse exercício. Quem quiser fazer depois, fica à vontade, vocês têm até quinta-feira para poder fazer a postagem. Diga. Aí como que é? Eu vou pegar um mapa em branco na internet, vou traçar? Como é que eu vou fazer? Pode ser, é uma opção. Você pode, tá? Existe inclusive, se vocês pesquisarem na internet, vocês conseguem até baixar KML das rodovias também e tudo mais. Mas pode ser uma coisa mais bem rústica, tá, pessoal? Não precisa ficar preocupar com qualidade, com precisão, não. Se quiser fazer um rabisco lá mostrando, ó, o estado é esse aqui, essa aqui é a 3 não sei o que, essa aqui é a MG não sei o que, é bem simples, é só um indicativo, é um croquis, não é um mapa, tá? Vocês vão fazer um croquis, que é um esboço, uma representação ali, só para mostrar que vocês entenderam uma ligação de uma cidade a outra. Talvez vocês coloquem lá cidade tal até cidade tal e traça essa reta. Não precisa fazer geometria bacaninha da rodovia, não, tá? É uma coisa, simplesmente um exercício aí para vocês praticarem o que foi discutido hoje, tá? Sem muito detalhamento. Não vou conferir escala, isso que tá falando, não mesmo. É um desenho
é um esboço aí, pode ser feito à mão, sem escala e tudo mais, tá ok? Tudo bem. Professor, tem que ter Ok, todas as professor. rodovias? Beleza, alguém fez algumas perguntas aí? O mapa tem que ter todas as rodovias de Minas ou eu posso escolher algumas para escolher? Não, não coloca todas não, que não vai, não vai ser possível não. Você pode colocar umas duas de cada, tá? Duas de cada uma das classes que a gente falou, tá bom? Por exemplo, radial, você vai lá e escolhe duas. Então não precisa encher ele de todas não. Você vai fazer uma seleção ali para não encher muito o mapa também, ficar muito bagunçado, tá? Não preocupem não, pessoal. Quero uns 2 ou 3 exemplos de cada, ok? Combinado? Então, assim, Combinado, professor. no Aí mais, você vai abrir no Ok. Moodle um lugarzinho para depositar a atividade? isso, já tá lá. Aí depois vocês conferem para mim alguém, depois me manda no WhatsApp se saiu do Já oculto. tá. Já tá lá? Já eu fui procurar o slide da aula e já estava lá constando a atividade. Beleza, perfeito então. Então, vocês vão colocar lá, pode ser um JPEG, pode ser uma foto, tá? Nada muito tão detalhado, não é tão detalhado não, tá, pessoal? É só para vocês começarem a queimar um pouquinho os neurônios aí para disciplina de estradas, porque esse exercício é fichinha perto do tanto de cálculo que a gente vai ter aí depois, tá bom? Só para a gente começar a esquentar os motores, tá? Mais alguma questão, pessoal? Não? No mais, no mais, então, desejo um ótimo final de semana para vocês, um bom trabalho, bom descanso e até a nossa próxima aula de quinta-feira, tá ok, pessoal? Aproveita esse tempinho aí, quem puder, quem quiser fazer, para depois não ter desculpa. Vocês têm um tempinho aí exatamente para poder fazer essas duas atividades. Uma que não é avaliativa, né? Só para vocês marcarem uma das alternativas lá. E esse avaliativo, onde vocês vão ter que fazer o nosso mapa aí relacionados a MGs, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula. Valeu, André, obrigado. Bom fim de semana para você. Obrigado, boa noite. Obrigado, professor. Obrigado, gente. Boa noite.